Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Em 2010 o Wolverhampton tinha 3.000 utilizadores registados. 11 anos depois esse número já supera 1.100.000 adeptos, sendo que 46% desse universo está fora do Reino Unido. Tudo isto numa cidade com pouco menos de 250.000 habitantes. É de gestão na relação com os adeptos e da importância dos dados que vamos falar na segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas a Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e avançamos para o hat-trick. Já sabe, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, para começar, vamos falar de um português que fez furor numa das melhores equipas do mundo esta temporada. Assim, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de Nuno Mendes, antigo jogador do Sporting, que viu esta semana o Paris Saint-Germain assinar a cláusula de compra de 38 milhões de euros, transferindo-se assim em definitivo para a capital francesa. O Paris Saint-Germain, que já tinha pago 7 milhões de euros pelo empréstimo, pagou agora estes 38 milhões de euros, portanto um total de 45 milhões de euros que rendeu aos cofres do clube de Alvalade, sendo que há aqui 3,8 milhões em encargos, ou seja, em comissões, e com esta venda do Mendes o Sporting encaixa um total de 53,3 milhões de euros em vendas na temporada 2021-2022. A juntar a isto ainda ao facto de, nos últimos 20 anos, o Sporting ter encaixado em vendas 336,5 milhões de euros. Com jogadores formados na academia, correto, Rodolfo? Exatamente. Jorge, de facto, estes são números muito interessantes para aquilo que é o historial do Sporting. Temos ainda uma notícia desta quarta-feira, que é precisamente o dia em que estamos a gravar, os resultados relativamente ao terceiro trimestre da temporada 2021-2022, o resultado líquido positivo de 8,5 milhões de euros para a Sporting SAD, números onde ainda não estão contabilizados naturalmente estes 38 milhões de euros da venda em definitivo da Sporting SAD, da venda do passe futebolístico Nuno Mendes ao Paris Saint-Germain. Para o Sporting, naturalmente, que em termos daquilo que é a dinâmica financeira em que a Sporting SAD quer entrar, seria muito interessante que existisse um Nuno Mendes por temporada. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo e a todos os que nos estão a ouvir. Obviamente que, e olhando para a realidade do futebol português, eu tenho dito várias vezes, eu acho que esta tem que ser uma das saídas para que os clubes continuem a ser sustentáveis e continuem, em última análise, a conseguir ser competitivos, tendo, obviamente, as receitas da Liga dos Campeões é absolutamente fundamental, sobretudo para a realidade do Sporting, que teve muitos anos sem estar na fase de grupos da Liga dos Campeões e agora vai estar 2 anos consecutivos, porque obviamente com o segundo lugar garante presença nessa fase de grupos da principal prova de clubes da UEFA. Depois dizer que obviamente esta aposta na formação também tem um rosto, e esse rosto chama-se Ruben Amorim. E eu recordo-me que quando o Mr. Ruben Amorim aposta no Nuno, o Nuno tinha 17 anos. Foi ainda naqueles primeiros 10 jogos, se bem nos recordamos, no pós-pandemia, que Ruben Amorim lança o Nuno Mendes, lançou também Eduardo Quaresma, Mateus Nunes, Gonçalo Inácio, Joelson Fernandes. Logo nessa altura acaba por lançar a muitos jovens, e o Nuno claramente não engana. Eu acho que vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Acho que hoje já é, e numa semana que vamos ter seleção, acho que hoje já é melhor do que o Rafael Guerreiro. Acho que é o melhor lateral português. Acho até que o próprio Paris Saint-Germain, caso não vença a Liga dos Campeões e caso não se torne uma equipa ainda mais competitiva no panorama europeu, pode até ter dificuldades em segurar o Nuno Mendes, porque estamos perante um miúdo que chega lá com 18 anos e faz mais de 30 jogos, foi um dos jogadores mais utilizados. Considerado o melhor lateral esquerdo da Liga. Sim, foi o único jogador, aliás, do Paris Saint-Germain que entrou no 11 ideal da Liga Francesa.
Se juntarmos a isto o facto de ter ainda 19 anos, e claramente eu acho que pode ser um jogador que a médio e longo prazo o Sporting até pode continuar a ter encaixes financeiros por via de ser o clube formador, como sabemos, porque estamos perante claramente um dos grandes talentos do futebol português, e não tenho qualquer reticência em dizê-lo, porque basta olhar para a forma como a maturidade com 18 anos com que joga e com que jogou, quer no Sporting, quer no Paris Saint-Germain, a forma como joga desinibida na seleção nacional quando é chamado, a competência que tem, e havia muito aquela discussão se numa linha A4, ele que vinha habituado a jogar com uma linha 3 centrais, jogando como ala esquerda no sistema de Amorim 3-4-3, se adaptava a jogar numa defesa A4. Acho que a resposta está dada, e foi um jogador fez uma época absolutamente extraordinária. Depois dizer que, como todos nós sabemos, este negócio foi feito nestes moldes, porque o Paris Saint-Germain tinha que cumprir o fair play financeiro e, portanto, teve que pagar aquela taxa de empréstimo ano passado, e depois agora acionar a cláusula de opção de compra. É uma excelente venda para o Sporting Clube de Portugal. Estamos a falar da segunda maior venda de sempre do Sporting, apenas atrás do Bruno Fernandes, quando rumou ao Manchester United, e portanto é um extraordinário negócio, e sobretudo, e quando falamos destes mais de 300 milhões em 20 anos de jogadores da formação, quando falamos dos resultados positivos no último trimestre da Sporting SAD, penso que não ficará por aqui. Eu acho que o Sporting vai ainda fazer mais encaixes financeiros neste verão, mas sobretudo dizer, é um ativo formado no Sporting Clube de Portugal, que explode no Sporting, e depois, obviamente, para a realidade do futebol português, é difícil segurar as suas principais pérolas, sobretudo quando apresentam os níveis exibicionais que o Nuno apresentou. E a verdade é que em 2 épocas como profissional, ou se quisermos 2 épocas e 10 jogos, porque nem chegou a cumprir meia temporada a tempo inteiro, naquela primeira época de Amorim foram apenas 10 jogos, estamos a falar de um jogador que já conquistou a Liga, conquistou o Campeonato Português, conquistou a Taça da Liga e a Supertaça. Isto diz muito do que tem sido, de facto, esta carreira de um jovem de apenas 19 anos, e que eu acho que vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, e não tenho quaisquer dúvidas em afirmá-lo. E por falar em encaixe financeiro, Rodolfo, vamos falar daqueles que são os resultados da 12ª emissão obrigacionista da Benfica SAD. Foram 60 milhões de euros, o valor que foi atingido deste empréstimo obrigacionista, que inicialmente pretendia apenas angariar, e este apenas entre aspas, 40 milhões de euros, mas depois apareceu esse aumento para a oferta para 60 milhões de euros, uma procura que chegou aos 88,5 milhões de euros, num total de 4.576 subscritores, que, como tu disseste, subscreveram aquela que é a 12ª emissão obrigacionista da Benfica SAD, e tal como já tínhamos falado em edições anteriores do Jogo Económico, há aqui mais uma fatia, um encaixe financeiro aqui para o Benfica poder utilizar em jogadores na próxima temporada. Jorge, mas mais do que o encaixe que foi feito nesta emissão obrigacionista, existe aqui muito trabalho por fazer no atual plantel do Benfica, porque fala-se da saída de vários jogadores. Sim, já o tinha dito na semana passada. Em primeiro lugar, dizer, obviamente, que foi uma operação financeira com sucesso, e a procura, julgo que até acabou por ficar em 1,5 a procura, e portanto teve mais procura teve ainda mais procura do que era. A procura dava para uma emissão de 88,5 milhões de euros. Uma emissão de 88,5 milhões de euros, e portanto, obviamente, foi uma operação que o Benfica superou com sucesso. Agora, na realidade, parece-me que o Benfica tem, como eu dizia na semana passada, muitos dossiês por resolver, porque é verdade que já está a fazer contratações no mercado, mas olhamos, por exemplo, para a contratação de Petar Musa, e eu continuo a achar estranho, porque estamos perante um plantel que para essa posição já tinha muitas soluções. Agora, veremos se não acontece ao Benfica, e recorde-se, por exemplo, que sucedeu, isto tem que ver também com o nosso terceiro número, que será, que falaremos mais adiante, mas a verdade é que eu acho que o Benfica vai estar muito dependente da venda de Darwin Núñez.
E veremos se não irá acontecer o mesmo ao Benfica que aconteceu ao Sporting, ou seja, com Bruno Fernandes. Na altura, recordo-se que o Bruno esteve até à última para poder sair, e havia muita especulação nesse sentido, e depois o Sporting acabou por operacionalizar essa venda apenas no mercado de inverno seguinte. Até porque este mercado de transferências, eu já o disse em programas anteriores, tem uma condição especial, é que não há Mundial e não há nenhuma grande competição. E o Mundial vai ser antes do próximo mercado de inverno. E, portanto, tenho alguma curiosidade em perceber como é que os clubes vão lidar com esta nova realidade de ter campeonato do mundo no inverno. Além disso, parece-me claramente que o Benfica já tem alvos identificados, segundo aquilo que vem na imprensa, é verdade, mas tem muitos dossiês por resolver. Olhamos para a posição de defesa e direito, casos como André Almeida, Valentim Lázaro, Radonjic, que não se sabe se fica, pois não tem uma alternativa a Grimaldo do lado esquerdo, e até se fala que o próprio Grimaldo pode sair neste mercado. No meio campo, onde me parece que era a grande pecha do Benfica, eventualmente as saídas de jogadores que oferem vencimentos relativamente elevados, e depois na frente de ataque, é como disse, não consigo entender um clube que contrata Petar Musa quando tem Demasiados avançados, não é, Yaremchuk, Jorge? Carlos Vinícius, que provavelmente vai voltar, Rodrigo Pinho, outra Rodrigo contratação que não se Pinho, entende. são muitos os atletas. São muitos atletas e, portanto, muitos dossiês para resolver. E temos pouco tempo também relativamente ao terceiro número. Rodolfo, peço que lance então o terceiro número. Temos aqui cerca de 1 minuto e meio apenas. São 315 milhões de euros. É quanto o site Transfer Market avalia o 11 mais valioso da Liga Portuguesa, numa equipa onde estão 6 jogadores do Sporting, 4 do Porto e 1 do Benfica, mas curiosamente, e já falámos dele agora, Darwin Núñez foi aquele que mais valorizou neste campeonato, uma subida de 15 milhões de euros para uma valorização de 55 milhões de euros. Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto, valorizou 9 milhões para 25 milhões de euros, e Fábio Vieira, do Futebol Clube do Porto, também teve uma valorização de 8 milhões também para 25 milhões de euros. Só uma nota aqui ainda de rodapé: deste 11 inicial, apenas um jogador ficou com uma valorização abaixo de 25 milhões de euros. Falamos de Gonçalo Inácio, do Sporting Clube Portugal, avaliado em 23 milhões de euros. Muito bem, Jorge, e temos aqui de facto um plantel não, um 11 de facto de muito valor. O único jogador do 11 que perdeu valor foi precisamente Pedro Gonçalves, isto de acordo com os números mais frescos, os últimos números do site Transfer Market. Olha, a começar pelo Gonçalo Inácio, porque estamos numa semana de seleção. Gostava de dizer ao Mr. Fernando Santos que o Gonçalo Inácio é português e pode ir à seleção portuguesa. O Mr. Rui Jorge sabe, mas não sei se o Mr. Fernando Santos sabe. Não consigo entender como é que não é convocado para a seleção quando joga e é titular indiscutível no Sporting. Sobretudo frisar que este 11 mais valioso, olhamos e genericamente são muitos jogadores formados nos clubes. Ou seja, temos Vitinha, temos Gonçalo Inácio, temos Fábio Vieira, e portanto, obviamente, destacar em primeiro lugar isso. Depois dizer que deste 11 mais valioso, provavelmente vai haver jogadores que vão sair. Aliás, Mbemba, que está neste 11, sairá Vai sair a custo zero. E portanto, mais uma vez o Futebol Clube do Porto a ter esse tipo de problemas, e já foram vários jogadores, recorde-se Brahim e Herrera, jogadores que foram muito importantes no Porto, que têm saído a custo zero. O próprio Marega, exatamente, foram jogadores muito importantes. Acho que há claramente aqui casos de jogadores com mercado e que podem significar encaixes financeiros interessantes para os clubes. Quando falamos de Vitinha, de Fábio Vieira, Mateus Nunes, Gonçalo Inácio, próprio Diogo Costa, e eu acho que o Darwin será uma das novelas deste verão, porque me parece difícil, sobretudo olhando para os números que têm vindo a ser veiculados por alguma comunicação social, e estamos a falar de valores a rondar os 100 milhões de euros, quando olhamos para o resto do mercado, e por exemplo, quando olhamos para a transferência de Haaland, que sai por 60 milhões, parece-me muito difícil que algum clube, independentemente do Darwin ter um potencial gigante, ter feito uma época extraordinária, sobretudo em contexto de Liga dos Campeões, que se destacou muito e foi o melhor marcador da Liga Portuguesa, parece-me difícil que algum clube chegue a esses valores, e eu acho que o Benfica neste momento, como eu disse no número anterior,
está muito dependente do que pode significar uma venda de Darwin Núñez. E quem chegou ao final do nosso tempo na primeira parte deste Jogo Económico fomos nós. Rodolfo, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltarás numa das próximas edições com mais números para o Hat-Trick. Já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico, vamos falar do maravilhoso mundo da gestão de dados no futebol mundial. É já a seguir, fique connosco.